Nesse filme você vai ver muita gente morrendo, muita gente se despedaçando, é sangue pra todo lado. Se você gosta disso, então fica aí. E aí, Rocambólers, eu sou o Thiago, esse aqui é o canal Rocambole, que é um espaço onde eu divido com vocês as minhas opiniões, as minhas análises, as minhas interpretações sobre as coisas que eu assisto. Você também gosta de falar sobre isso, que eu sei, então fica no vídeo, se inscreve no canal, dá um like e bora falar de filme. Dois irmãos gêmeos são atormentados desde a infância até a fase adulta por um macaco de brinquedo assassino. E acabou a sinopse, gente, beijo, essa é a história do filme. Esse macaco, que fica ainda mais nervoso se ele for chamado pelo que ele é, um brinquedo, tem um poder sobrenatural que funciona assim. Quando alguém dá corda, ele movimenta as baquetas, toca uma musiquinha aparentemente simpática e logo depois alguém perto dele morre da maneira mais inusitada e horripilante possível. Agora sim, dei uma esticadinha e essa é a premissa de O Macaco, filme inspirado num conto do Stephen King que foi escrito e dirigido pelo Osgood Perkins, o mesmo de Longlegs, Vínculo Mortal. Um longa de terror que foi lançado no passado, conquistou muitos fãs, mas eu não sou um deles. Acho Longlegs um filme que tem uma direção bem boa na maior parte do tempo, que cria uma atmosfera legal ali, instigante em volta da figura do vilão, mas eu acho que o roteiro toma um rumo bem duvidoso lá pra frente. Mas voltemos a falar de Um Macaco. Se você tá buscando um terror que te assuste, que te faça sentir uma tensão genuína, que te desperte os medos mais íntimos, vá ver outra coisa. Não é o que você vai ter aqui. O Macaco, pra mim, é um filme de comédia antes de ser um filme de terror. Ele é as duas coisas, ok, mas o humor prevalece. A primeira cena é introdutória e apresenta o pai dos gêmeos tentando devolver o boneco assassino demoníaco na loja onde ele comprou. E é um começo promissor, é divertido, é criativo e parecia indicar uma mistura bacana aí desses dois gêneros. Esse pai sumiu do mapa e os filhos meio que herdaram esse macaco. Nossa, que presentão. Então a gente passa a acompanhar os dois ainda crianças, descobrindo esse macaco, tentando entender o que ele faz e, claro, testemunhando muitas mortes sangrentas ao redor deles. E eu me diverti bastante com esse começo, a morte sendo retratada de uma forma tão banal, tão ácida. Me diverti muito mais uma vez com a Tatiana Maslany interpretando a Louise, que é a mãe dos meninos. E a atmosfera absurda que se estabelece nesse começo é atraente. O problema é que o começo do filme é a parte mais interessante dele. Depois disso, e principalmente depois que eles começam a ser interpretados pelo Theo James, 25 anos depois, a coisa desanda bastante. A história como um todo é apresentada muito mais a partir da perspectiva do Hall, que é o gênio inofensivo, do que do Bill, que é o gênio perverso e que pratica bullying com o irmão desde criança. Então, teoricamente, é do Hall que a gente precisa se aproximar. A ideia é que a gente goste do cara. E na infância isso acontece, a gente se importa com o menino, só que quando ele cresce, não rolou pra mim. É muito difícil conectar aquela criança com aquele adulto. Ele se torna uma pessoa completamente diferente e pior do que isso, ele se torna muito desinteressante. O Hall é um cara chato, sem humor, sem carisma, e o desenvolvimento desse personagem é que leva pra isso. O roteiro tenta se apoiar nos conflitos da relação entre pai e filho, tem bastante disso na narrativa. Meteram até o Elijah Wood ali, num personagem que não contribui pra nada, que não se desenvolve, mas nada parece suficiente. Chega uma hora que o filme começa a girar em círculos e tudo fica chato demais. E porra, é um tipo de filme que não pode ser chato. Tem gente morrendo o tempo todo, tem sangue escorrendo na tela. Agora uma informação extra que eu quis trazer pro vídeo. O próximo projeto do Osgood Perkins na direção já foi gravado, é protagonizado pela Tatiana Maslany e deve ser lançado em outubro de 2025 ainda. Mas dessa vez ele não assina o roteiro, o que pode ser bom, já que eu acho ele um diretor muito melhor que um roteirista. Então, finalizando os meus comentários sobre O Macaco. Tem muita coisa gratuita, muita coisa que não leva a lugar nenhum, porque na verdade tudo é só um grande pretexto pra gente ver personagens sem importância narrativa morrendo de forma tragicômica a cada 5 minutos de filme. A história não importa. Quem são essas pessoas? Muito menos. Tá tudo bem misturar terror com comédia. Eu, inclusive, adoro essa combinação. Mas esse é um besterol que não se assume como besterol, que não se assume como paródia, que não se assume como sátira e que fica ali entre essa atmosfera do terror, a atmosfera da comédia, sem nunca acertar o tom de verdade. Sabe o que eu gostaria? Que ele tivesse abraçado toda aquela acidez do começo com mais coragem, com mais criatividade, com um roteiro mais estruturado, mas chegou ao fim sendo só um filme bobo, muito bobo. Não deu pra mim, gente. Eu vou dar uma situação que você já deve ter vivido. Sabe aquela pessoa que se dispõe a contar uma piada, mas que no meio do caminho se embanana com as palavras, perde a linha de raciocínio, perde o timing e acaba rindo sozinha? Pois é.
O macaco, infelizmente, é essa pessoa. É isso, gente. Fim de vídeo. Obrigado por ter visto até aqui. Espero que você tenha gostado. Se esse é o caso, por favor, deixa seu like. Claro, se inscreve no canal, isso me ajuda bastante. E, por favor, o mais importante, eu acho, deixa nos comentários o que você achou do filme. E caso você ainda não tenha visto, quais são as suas expectativas depois do que você ouviu aqui. Bora bater esse papo. Até o próximo vídeo. Tchau!